Pessoal, sem exagero algum, nós estamos vivendo um processo de destruição do país. É isso mesmo, destruição do país por esse governo criminoso do Bolsonaro. A entrega descarada do patrimônio nacional, ao ataque aos direitos trabalhistas, ao fim da Previdência Pública, a desarticulação do Estado, a desarticulação, desmantelamento dos mecanismos de controle do trabalho escravo, o desmantelamento dos mecanismos de controle e proteção ao meio ambiente, enfim, é uma situação absolutamente de calamidade. E surge o quadro da Amazônia, que fez inclusive que países que não têm governos progressistas tenham se rebelado e tentam inclusive pautar na próxima reunião do G7 um debate sobre a destruição da Amazônia, que impacta não só o Brasil, mas impacta todo mundo. E chega a ser engraçado o Bolsonaro e seus amiguinhos afirmarem que quem cuidar da Amazônia é o Brasil, que qualquer tipo de opinião ou chamamento de um país estrangeiro significa uma ingerência descabida. Logo eles são os maiores entreguistas da história, vão dizer um negócio como esse, quer dizer, de não ter vergonha na cara, na verdade. Mas esse processo todo se dá ao mesmo tempo que ocorre algo muito preocupante, que é um crescimento de uma concepção protofascista na sociedade. Nós tivemos essa semana o episódio daquele sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. Uma pessoa desequilibrada, com depressão, etc., e que não tinha reivindicações claras, sequestrou um ônibus e com uma arma de brinquedo e algumas garrafas PET com gasolina, que alguns dizem que era xixi, não era gasolina, ameaçou, queria chamar a atenção. A polícia foi para lá, cercou o trabalho, o espaço, etc., e acabou matando o sequestrador. O que mais chamou a atenção da imprensa foi a comemoração descabida e absurda do cidadão que ocupa o governo do estado do Rio de Janeiro, que depois de encerrado o caso, ele foi para lá de helicóptero, não tinha nenhum sentido ele fazer isso, deu gritos, pulos e saltos, socando o ar, como se fosse Pelé comemorando um gol numa final de Copa do Mundo, e abraçou os policiais envolvidos na operação, prometendo que todos eles seriam promovidos. Um comportamento grotesco, absurdo, e que foi criticado aqui e ali. Mas, na verdade, eu queria me deter sobre a reação da sociedade como um conjunto diante desse episódio. Diferentemente do que muita gente disse, eu não achei correta a ação da polícia. No momento que foi abatido, para usar a expressão do tão caro ao governador, o sequestrador não estava ameaçando ninguém, ele estava fora do ônibus. Aliás, tinha saído 2 ou 3 vezes para conversar com os policiais. Era uma pessoa desequilibrada. Não tinha nenhum sentido, naquele momento, fuzilá-lo, como foi feito. Entende? É alguma coisa só para mostrar rigor diante de uma pessoa que é desequilibrada, que, enfim... o problema tinha que ser contornado pela polícia, é verdade. Se ele estivesse pondo em risco a vida dos reféns, tinha que ser neutralizado, também é verdade. Agora, naquele momento não tinha sentido isso. Quer dizer, no mundo inteiro o que se faz é cercar a situação, estabelecer uma negociação longa, demorada, testando a paciência do sequestrador, chamar parentes dele ali, chamar amigos para demovê-lo daquela ideia. E nada disso foi feito. Na verdade, a polícia, sob os auspícios desse governador, ela jogou o tempo todo, quer dizer, para criar condições para que o desfecho fosse a morte do sequestrador. Uma morte inteiramente inútil e desnecessária. Ela em si não serviu para proteger a vida dos reféns. Isso tudo deveria ser objeto de uma crítica muito mais pesada da população e da sociedade, sem falar no comportamento grotesco do governador. No entanto, o comportamento da polícia em geral foi elogiado e houve sim críticas
o teatrinho feito pelo governador. Mas me chamou a atenção, primeiro, que o que fez o governador tinha que ter uma crítica muito mais dura. Aquela palhaçada não se justifica. E depois, a ação da polícia tinha que ser questionada também. E eu me pergunto se isso tudo, quer dizer, a forma como passou em branco, e se houver uma pesquisa de opinião pública, talvez inclusive o governador tenha ganho nessa, ganhe popularidade com o desfecho desse caso. E eu me pergunto se nós não estamos diante de mais uma demonstração de um processo de fascistização de uma parcela da sociedade. Chama a atenção de que o fascismo não vem de sopetão, é um processo que vai se firmando, vai se consolidando a partir do convencimento de pessoas e a partir do ganho de consciência, corações e mentes de pessoas. Nós estamos vivendo coisa desse tipo no Brasil. Não quer dizer que nós estamos na mesma situação da Alemanha dos anos 30, mas quer dizer sim que há perigosos e preocupantes elementos de semelhança. É preciso abrir o olho, não permitir o crescimento do fascismo, combatê-lo utilizando todos os espaços possíveis. E como disse o Daniel, numa intervenção antes da minha, não se deixar levar pela autocensura. A resistência é fundamental para barrar o fascismo ou barrar o crescimento de tendências nazistas na sociedade brasileira. Fique conosco, curtam nossa página no Facebook, nossa página no YouTube e clique no sininho, que você clicando no sininho vai ser avisado cada vez que houver novas emissões.